Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. O espírito, não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos. E sabemos que um pequeno erro no início torna-se um grande no fim. Isso daqui está em Aristóteles, ok? Sobre Céu 1. A força lógica poderá precipitar para baixo aquela cuja alma deixou o discernimento sem salvaguardas. Daí tantas quedas estrondosas e tantos erros, muitas vezes geniais, de mestres desorientados. Né? Como eu falei para você no vídeo passado, né? Isso daqui explica porque pessoas inteligentes e às vezes inteligentíssimas, né? Isso para mim, num determinado momento da minha vida, foi um escândalo, assim, né? Então, volto à história do Nando Moura, né? Eu sabia que o cara era inteligente, né? Não era por falta de capacidade. Tem pessoa que não sabe nem o que tá falando, né? Eu sabia que o cara é inteligente. E aí, uma vez que eu vi as estupidez que ele estava fazendo, isso me escandalizava. Eu pensava, como que pode ele estar fazendo estupidez? Sendo que, bom, ele entendeu um monte de verdade, eu vi grandes verdades que ele entendeu. Eu vi. Então como é que pode? E para mim isso tinha a questão tinha uma força muito grande, porque ora, se um cara que entendeu grandes verdades agora tá falando babaquice, sei lá, olha o poder dessa crise, né? Eu posso pensar, então a grande verdade nem existe, porque um babaca qualquer fala. E aqui nós temos a resposta para essas coisas, ok? Se o caráter decai, é de se esperar que o sentido das grandes verdades sofra as consequências. Se o teu caráter decai, se você não cuida para preservar o sentido da grande verdade, se você não fica se examinando constantemente, e aqui nós temos uma visão mais madura de ter uma vida moral, se examinar, é basicamente você olhar para você mesmo. Quer ver? Eu faço esse exercício, esqueça tudo que falaram. Né? Eu sou católico, eu confio muito no meu padre, eu confio muito na igreja católica, mas eu tenho confiança o suficiente, na verdade, de falar assim, não, vou esquecer tudo que o padre falou, tudo que a igreja católica falou, faça isso como exercício. E conforme você vai vivendo, né, tente identificar na tua vida só aquelas coisas que você olharia e falaria, puxa, que feio, hein? Que feio fazer isso, hein? Só isso, ok? Porque lembre-se, quem falou isso foi o Zosima no Irmãos Karamazov. Eu não sei se eu vou achar assim do nada, mas ele falou que bom, vamos tentar, né? Seria muito bonito se eu achasse. Bom, mas o ponto é a coisa mais terrível da pregação dele, do Zosima, da pregação católica, em outras palavras, é mostrar para as pessoas que elas têm consciência. Okay? Esse é o ponto. Eu queria muito achar a passagem, mas simplesmente isso. Né? Confiar que você tem consciência. E uma vez que você consegue admitir que você tem consciência, e uma vez que você admite que a verdade não é algo subjetivo, que a verdade ela está aí em volta para todos nós e ela se revela para todos aqueles que têm consciência, ou seja, para todos. Uma vez que você entende isso, as regras, as pregações, os mandamentos, etc., elas só são coisas para ajudar você, para você não ter que ter todo o trabalho de tentar descobrir aquela verdade e acabar, sei lá,
caindo no caminho e nunca conseguindo descobrir, né? É isso que essas coisas são. Só coisas para te ajudar. Porque uma vez que você tem consciência, conscientizar que você tem uma consciência, acho que era mais ou menos isso, mais ou menos por aí que as palavras do Zosima iam. Bom, basta você olhar para você mesmo, você faz algo, talvez nem esteja em mandamento nenhum, não esteja num livro de regras, e você vai olhar e falar, puxa, que feio, hein? Que feio que eu fiz. É isso que é ter uma vida moral, né? O espírito não estando mais sob o exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio. O próprio do espírito é se examinar. O próprio do espírito é estar consciente. O próprio do espírito é saber, isso que eu fiz foi errado, né? Então, voltando por exemplo do Nando Moura, eu não estou pegando no pé do Nando Moura aqui, né? Só porque está fresco na minha mente, né? Ele fez lá, eu vi um debate que ele fez contra um senador, ou sei lá, não entendo muito política não. Mas dá para perceber que ele estava acuado no debate. E teve um determinado momento que ele foi no camarim lá e tentou fisicamente, né, intimidar o rapazinho lá que estava ganhando o debate, né? E depois ele foi convidado para o mesmo programa numa outra semana, e nesse outro programa ele vociferava, né? Ele cantava de galo, uma vez que ele estava longe do menino, né, que tinha ganhado o debate. Perceba, por que acontece isso? Porque o espírito dele não estava mais na esfera que lhe era própria, que era parar e pensar, poxa, será que eu tô com medo? Será que eu não gritei tanto, não porque o meu adversário é babaca, mas porque eu tava com medo dele? Por que eu vociferei daquele jeito? Será que eu não tô sendo babaca? Percebeu? É basicamente isso. É basicamente isso. O espírito não estando mais sob exame, não se movendo mais no nível que lhe é próprio, enveredará por caminhos desastrosos. E sabemos que um pequeno erro no início torna-se grande no final, né? Lembra aquele exemplo que eu dei no vídeo passado, o filósofo com caganeira, né? Então, ele foi ridicularizado porque ele teve caganeira, ele se sentiu extremamente mal, ele focou ali nas relações com as pessoas, focou na inimizade das pessoas, uma querendo parecer melhor que a outra, ridicularizando uma outra, né? Então, ele desviou um pouquinho. Só que, conforme ele vai perseguindo a investigação filosófica dele, aquilo que vai ficando cada vez mais absurdo. No conjunto da obra dele, por isso o estruturalismo é tão perigoso, no conjunto da obra dele, aquilo vai parecer que faz tudo sentido. Todo sentido. Todo desencadeamento lógico, silogístico ali ficou perfeito. Só que a premissa que começou tudo aquilo está errada ou levemente deslocada, né? Se você analisar a obra dele estruturalmente, aquilo vai parecer perfeito. Ele é um bom filósofo, né? Mais ou menos que a história do Descartes. Dizem que Descartes uma vez sonhou com um demônio e tinha medo que o demônio estaria o enganando, né? Acho que no sonho o demônio o enganou, alguma coisa assim. E ele faz uma filosofia inteira para ter certeza que ninguém vai enganar ele. E ele vai fundar a realidade a partir do próprio pensar. Penso, logo existo. Mais ou menos isso, né? Para você ter uma imagem na mente, pense naquela história, não sei se você já ouviu falar, que se, vamos supor, tem um meteoro vindo para a Terra, né? E ele vai atingir a Terra. E a gente vê nos filmes que vai ter que se explodir o meteoro, jogar bomba atômica e tudo mais. Diz que não, com a força da previsão, você precisa fazer uma coisa bem simples. Você manda uma nave espacial, milhões de quilômetros na Terra, e a única coisa que essa nave espacial vai fazer é ficar do lado do meteoro. A minúscula força gravitacional da nave vai fazer com que o meteoro se desloque um pouquinho. Esse quase nada que o meteoro vai se deslocar vai ser o suficiente, porque eu me desloco quase nada aqui, então o meteoro está vindo aqui, né? Então vou colocar aqui com a câmera, né? Se eu me desloco um pouquinho aqui e eu tenho uma enorme distância para percorrer, eu vou passar lá milhões de quilômetros da Terra, né? Então tenha essa imagem, né? Então pode parecer um erro estúpido, ridículo,
né? Como que eu vou criticar toda a filosofia do cara, sendo que toda a filosofia ela forma um todo bem articulado e faz todo sentido, cada passo faz muito sentido, mas se você não está assentado na verdade, né? Se você é sabotado pelo teu eu infantil, pelo teu eu inseguro, pelo teu eu raivoso, pelo teu eu sedento de admiração, pelo teu eu com dor de cotovelo, pelo teu eu corno, ok? Se você é sabotado por ele, você, por mais que você queira deixar toda a tua cornidão de lado, se você não cuida moralmente do teu intelecto, pelo menos um tequinho, assim, pelo menos uma batidinha, a tua cornidão vai conseguir dar na tua obra, né? E aí pense isso no decorrer dos anos. Vai passar longe da verdade. Por isso, um pequeno erro no início torna-se um grande erro no fim. A força lógica poderá precipitar para baixo aquele cuja alma deixou o discernimento sem salvaguardas. Então, ótimo, eu tenho um espírito lógico fantástico, eu sou o maior gênio matemático da história do mundo. Mas eu não tenho discernimento. Então, todos os processos mecânicos lógicos eu consigo fazer de maneira maravilhosa, até processos criativos, mas eu não tive discernimento. Então, toda a minha lógica, na verdade, vai ser um tipo de maldição, porque vai dar força, uma aparente força, para minha mentira. Daí tantas quedas estrondosas e tantos erros, muitas vezes geniais, de mestres desorientados. A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra. Trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra. E que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. Ou seja, eu percebo o que é nobreza. Eu sou um cara que escrevo muito bem livros em que os meus personagens são nobres, né? São corajosos, mas eu sou um galinha. Galinha em inglês é covarde, né? Eu sou um frango. Em português a gente fala frango, né? Sou um frangote. Eu sou um frangote, né? Vai dar alguma coisa que eu for fazer nesse personagem nobre e corajoso vai soar artificial demais, exagerado demais. Eu vou colocar ali os meus desejos. Como eu sou frustrado na minha vida, eu sou um frangote na minha vida. Na obra eu vou tentar exagerar a virtude da coragem. Alguma coisa vai dar ruim, né? A vida é uma unidade. Seria muito surpreendente que se pudesse trabalhar plenamente em uma função negligenciando outra. E que viver as ideias não nos ajudasse a percebê-las. Ou seja, não é que todo corajoso vai conseguir escrever muito bem sobre a coragem. Mas ele já está numa situação privilegiada. Ele tem acesso à coragem verdadeira, não a uma coragem intelectual meramente.